Você já percebeu como decidir coisas simples tem ficado cada vez mais cansativo? Responder uma mensagem, decidir algo no trabalho, parece pequeno, mas muitas vezes gera um desgaste desproporcional. Então esse vídeo é para você que tem entendido que pensar demais não tem trazido tanta clareza, mas sim exaustão. Então vamos trazer um esclarecimento. Decidir não é simplesmente olhar para o ponto A e o ponto B, mas sim entender todo esse processo, o que pode gerar e trazer consequências. E justamente quando a gente começa a observar apenas os dois pontos, tanto o ponto A quanto o ponto B, é quando a gente começa a tentar controlar aquilo que a gente está sentindo. A gente acaba pensando que se eu escolher certo, eu não vou me arrepender, se eu escolher certo, eu não vou falhar, se eu escolher certo, tudo vai acontecer da forma como eu estou planejando. Mas o problema desse modelo de decisão é que começa a ativar uma função emocional. Justamente porque agora não é simplesmente como escolher alguma coisa, mas sim como evitar o desconforto. Até porque, do ponto de vista cognitivo, decidir requer energia real. E o cérebro não gosta de gastar energia à toa. E é exatamente por isso que decisões repetidas acumuladas durante o dia geram um desgaste mental, um acúmulo de energia mental que, ao decorrer, pode estar tendo uma sobrecarga. Vale ressaltar o seguinte, que o desgaste ele não vem apenas só pela tomada de decisão, mas sim também por questionamentos. Por exemplo, e se eu não conseguir fazer a atividade que eu preciso efetuar? E se eu não for capaz de ler 5 páginas de um livro? Justamente nesse caso, o problema é a carga que a gente coloca diante da decisão que nós precisamos tomar. Agora, trazendo um exemplo prático. Por exemplo, eu preciso ler este livro. Eu coloquei como meta fazer a leitura de 5 páginas deste livro. Beleza. Hoje eu tenho que ler. Eu não estipulei horário, não estipulei tempo, apenas 5 páginas. E aí, no pensamento automático, eu começo, chegando próximo de um momento que eu pensei assim, eu vou ler. Começa na minha cabeça. Será que eu vou ser capaz de finalizar essa leitura de 5 páginas? Será que eu vou conseguir dar conta desse objetivo? Será que eu vou ser capaz de fazer essa leitura? Então, estes questionamentos já vão gerando uma sobrecarga diante daquilo que eu preciso fazer, que eu coloquei como objetivo, que é ler 5 páginas do livro. E é justamente nesse momento que existe a tomada de decisão. Fazer ou não fazer. Então, digamos que eu decida não fazer. Isso vai me gerar um alívio momentâneo, um relaxamento de, nossa, tá. Não é agora que eu vou me colocar nesse desconforto de fazer essa leitura. Ou não é agora que eu vou ter a certeza se eu sou ou não capaz de realizar este objetivo que eu pensei conquistar. Mas isso no longo prazo acaba gerando algo perigoso, justamente porque quando for o momento chave de você tomar essa decisão, ela vai estar muito maior. Então, o impacto que você vai sofrer ou pode sofrer em relação a essa tomada de decisão que começou apenas com eu quero ler 5 páginas de um livro, pode se transformar em algo muito. Bom, o fato de começar agora não quer dizer que precisa ser algo perfeito, ou seja, coloquei o objetivo de ler 5 páginas. Você vai ler, você leu 2, 3, uma página naquele momento, não quer dizer que isso gerou uma imperfeição do objetivo, mas sim dentro do processo você vivenciou essa experiência. Vou trazer outro exemplo para você. Você recebeu uma pergunta prática no seu celular, mas você quer responder de forma perfeita. Aí você escreve a primeira vez, para e fala, não, isso aqui vai gerar tal sentido. Não, apaga tudo. Aí você escreve novamente. Não, você está buscando a perfeição dentro do envio de algo simples, que foi de um questionamento. Nada complexo. Por exemplo, o que é que você vai fazer hoje? A pessoa te perguntou o que é que você vai fazer hoje. Seu amigo, sua amiga, seu irmão, seu namorado, que seja. Seu esposo, sua esposa. Pergunta, o que é que você vai fazer hoje? Quais são seus planos para hoje? E aí você cria toda uma complexidade diante desta pergunta para tentar responder de uma forma perfeita, ou o mais claro possível em relação àquilo que você tem para fazer no dia de hoje. Por exemplo, você poderia ter, ou pode responder, eu tenho tais e tais coisas para fazer, eu tenho estudo para fazer, eu tenho uma reunião para fazer, eu tenho um trabalho para entregar, e pronto. Não simplesmente, hoje eu vou acordar e vou realizar uma atividade assim que durará tanto tempo. Não tem essa necessidade de perfeccionismo diante de uma resposta para algo simples. Mas isso recai justamente para o nível de cobrança que nós nos damos em relação a todas as atividades que vamos fazer. O perfeccionismo. Simplesmente uma atividade
que antes era fácil, tranquila, por exemplo, como preparar um café, como ler um livro, como responder uma mensagem, hoje tem se tornado tão complexa diante da necessidade do perfeccionismo que você precisa ter. Você precisa preparar o café perfeito, você precisa ler o livro de forma perfeita, você precisa mandar a mensagem de forma extremamente clara. Talvez o problema não seja necessariamente pensar demais, mas sim a necessidade de fugir ou buscar maneiras de driblar o desconforto. Ler um livro, não necessariamente para algumas pessoas ou para a maioria das pessoas, é algo fácil. Correr 5 quilômetros não é, para a maioria das pessoas, algo fácil. Gera um desconforto, tanto físico quanto mental. É um desgaste, é uma demanda de energia cerebral, corporal, física, emocional. E pensar bem ou tentar montar a estratégia perfeita não quer dizer que você vai eliminar todos os riscos por completo, porque sempre vai existir alguma possibilidade de algo não sair da forma como você quis, não sair da forma como você planejou, e você precisar reajustar, que também vai gerar algum modelo de desconforto. Então, começar com pequenos atos, pequenas decisões, para se familiarizar também com essas questões de uma possível desorganização em relação ao dia a dia, a algo que possa acontecer externo. Por exemplo, me programei para poder fazer uma leitura deste livro. Vou olhar quantas páginas ele tem. Ok. Me programei para ler uma página por dia. É começar pequeno. São passos, é adaptação, como o próprio livro diz, hábitos. É uma questão de construção do hábito. Não quer dizer que, diante de um dia, diante de uma adversidade do cotidiano, que eu muitas vezes não tenho controle, eu vá estar quebrando, destruindo o meu hábito. Não. É todo um processo, construção, passo a passo. Requer tempo. Entender isso pode ajudar muito em relação a como você lida com as decisões que você precisa tomar. Vale ressaltar que esse conteúdo ele é psicoeducativo. Ele não substitui um acompanhamento psicológico. E se esse conteúdo te ajudou a pensar melhor, considere inscrever-se e acompanha também nas redes sociais.